Bom dia, boa tarde, boa noite, meus colegas professores. Estamos aqui para fazer uma síntese da discussão feita em torno de avaliação. Ai, a eterna avaliação. Desde a década de 70, o tema avaliação tem ocupado lugar de destaque nas discussões sobre educação. E evoluiu bastante de uma visão mensuradora para uma visão mais abrangente. E a escola? Que uso fazia disto, né? Após o recolhimento dessas avaliações, correção, o professor lhe atribui um valor e esse valor vai demonstrar um nível qualitativo da aprendizagem do aluno. E ainda por cima, neste nível, era agregado pontos positivos ou pontos negativos, não só referente à manifestação da aprendizagem desse aluno, mas também de condutas comportamentais disciplinares. Os anos 80 e 90, né, as décadas de 80 e de 90, elas acaloram esse debate, né, em função do processo de democratização do ensino. A Escola para Todos colocava um novo desafio para professores, para as instituições, inclusive para os alunos, né, que contrastava com a realidade da escola excludente que tínhamos até antes dos anos 80. Dentro desse cenário que vão surgir diversos autores que vão estar discutindo a forma de pensar as concepções de avaliação, a forma de pensar a avaliação. E vão surgir novos modelos avaliativos, né? A avaliação diagnóstica entra em pauta, a avaliação formativa, a avaliação mediadora, são alguns das formas de avaliar que vão aparecer durante toda essa discussão, que culmina, né, já na primeira década do século XXI, né, com a chamada avaliação por competências. Quando se fala em avaliar por competências, com certeza traz consigo, é inerente a discussão do que seria um sujeito incompetente. O sujeito incompetente é aquele que sabe e não consegue realizar. Isso mostra uma certa competência. Daí esses três fatores: a pessoalidade, a necessidade do saber integrado. Não é o saber para mim, mas é aquele saber que conversa, que dialoga com os demais dentro da diversidade desse conjunto. Esse seria um primeiro elemento fundamental. O segundo momento é saber mobilizar, a mobilização. A mobilização das disciplinas que alimentam esse conhecimento. Lembrando que o conhecimento ele é único. As disciplinas elas alimentam esse conhecimento. Então, o papel disciplinar é fundamental como elementos a serem mobilizados neste processo. E o âmbito, não é o conhecer para conhecer, mas é o conhecer para além do conhecimento. O que eu faço com a informação que eu tenho e como eu transformo essa informação em uma nova informação. Então, esse é o desafio. Durante muito tempo, nós tivemos a escola preocupada em formar alunos que mostrassem um certo conhecimento, mesmo que ele não conseguisse dialogar com a realidade, com o todo, e o pior, que não avançasse o limite estabelecido por esse próprio conhecimento. Em síntese, o aluno competente,
que se espera de um aluno competente é aquele que se expresse em diferentes linguagens e que tenha capacidade de compreensão do outro, tá? E essa expressão ela tem que estar baseada numa argumentação sólida, tá? E que contextualize para esta realidade e extrapole para outros contextos, né? Durante muito tempo, a imaginação, a capacidade de imaginar, de criação do aluno, ela não foi respeitada no processo avaliativo. Segundo o Newton José Machado, esse aluno competente, formar esse aluno competente requer também uma releitura do papel do professor. Primeira coisa fundamental seria aquele professor que tem domínio do conteúdo, claro, isso é óbvio, né? Mas também que tenha uma leitura da conjuntura que o cerca e que envolve os alunos, para que ele tenha o conhecimento desses alunos, aproximar-se do interesse desses alunos e tentar fazer a mediação entre o interesse do aluno e o interesse da escola. Segunda característica fundamental seria aquele professor que saiba fazer um mapeamento daquilo que é interessante e daquilo que não é interessante. Vivemos hoje na era da informação, né? Todas as informações estão a todo momento, em todo canto. Você pega um celular, até um jogo, um game, ele traz muitas informações. Então, os alunos não são desinformados, né? Na verdade, o que eles não sabem é a importância, ele não sabe estabelecer uma hierarquia, uma relação de necessidade com essas informações. Então, o professor precisa, dentro, claro, sendo competente, ele precisa saber, dentro da sua realidade, criar, né, mapear aquilo que é interessante, aquilo que é importante, aquilo que é decisivo e aquilo que não é. E outra característica também seria articular o conhecimento com o mundo, né? Não dá mais para o professor entrar e ficar trabalhando um determinado conhecimento sem fazer uma relação com o mundo, né? Com a realidade, com a prática do aluno, com a vida prática. Então, estar linkando a todo tempo o que se trabalha em termos de conhecimento, de objeto do conhecimento, né? Para poder atrair o interesse do aluno. Mais uma outra característica, e essa eu achei bastante interessante ao trabalhar a videoaula do professor Newton, é a contar histórias, né? A aula precisa compor uma narrativa, e é verdade, a aula precisa compor uma narrativa. Para manter esse interesse, buscar esse interesse, o professor tem que ser um contador de história, né? Ele tem que saber articular aquilo que ele sabe, né? De uma forma em que envolva essa sala, que envolva, né? E a última característica citada seria aquele professor que expressa autoridade com tolerância, né? Então, aquela autoridade que nasce da relação de sala de aula, né? Que nasce dos contratos didáticos, dos contratos pedagógicos, que nasce da capacidade de envolver, né? Isso não quer dizer que o professor tem que deixar correr a questão da indisciplina, não é nada disso. É simplesmente a autoridade dele está embasada na própria competência que esse professor traz. E finalizando, como fica a questão da escola, né? A escola precisa reaprender, né? Reconstruir, redefinir os espaços de ensino e aprendizagem, né? Uma escola que busca a ideia de competência, ela tem que se organizar pensando não só a aula, a sala de aula como um elemento fundamental e necessário para a construção desses conhecimentos, né? Mas pensar de uma forma maior do que a da sala de aula. Ou seja, seriam outras realidades, né, que possam despertar esse interesse, né, esse interesse do aluno para o além, para o extrapolar, né? Que não fuja, né? Isso é muito complicado. Quando você pensa o maior do que a sala de aula, você pode pensar também na questão da fuga,
né? Então, o professor tem que fazer essa mediação, mas a escola precisa entender que o espaço de sala de aula é um espaço extremamente limitado para a formação de um aluno competente, né? Então, você tem aulas passeios, visitas, pesquisas na internet, acesso às manifestações socioculturais da própria comunidade do entorno. Tudo isso são elementos enriquecedores que vai fortalecer aquele discurso do aluno. Tá? E o professor Newton, ele fala um pouco da necessidade da tutoria, né? Essa tutoria, na verdade, ela já acontece na escola de uma forma velada. Os alunos, eles naturalmente, eles vão buscando, né, aqueles professores com quem eles conseguem, né, estabelecer um diálogo, né, e a partir desse diálogo eles vão buscando, se orientando, fazendo essa mediação desse conhecimento com a sua visão de mundo, com as suas necessidades, com os seus desejos e com os seus sonhos. O único problema é que isso acontece de forma velada e a escola precisa pensar formas de institucionalizar essa situação para que cada aluno, né, tenha realmente esse acesso dessa mediação. Bom, gente, aí vai assim uma síntese das minhas observações, das leituras feitas durante essa unidade de trabalho. Né? É claro que foi uma forma muito sintetizada, muito resumida. Cabe aí uma leitura melhor desse material. Acho que Lucchesi, Hoffman, enfim, existem Renault, existem vários autores que precisam ser trabalhados e lidos. Aqui eu passei assim de uma forma muito simples, só para mostrar um pouquinho daquilo que eu absorvi dessa discussão sobre avaliação por competência. E é isso aí, gente. Espero que vocês gostem. Existe toda uma dificuldade tecnológica, tal, que a gente vai trabalhando e vai aprendendo, né? Mas aí está o meu trabalho dessa unidade. Espero que a nossa tutora goste, né? Enfim, para você ver, né? A gente fala de avaliação e a gente está sendo avaliado a todo tempo. Né? Mudam-se as várias técnicas, ao longo desse curso a gente viu várias técnicas que a gente possa estar usando para avaliação, mas o que a gente tem que pensar é o sentido, né? O sentido dessa avaliação, para que essa avaliação avaliar para quê, para quem e como. Até mais.